Louvemos ao Senhor Todo-Poderoso, bendizemos o santo nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e glória. Você que está a me ouvir, junta-se pela fé. Eu espero que esta mensagem irá mudar a sua vida por completo. Aleluia. Glória a Deus. O mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Por que fala-se do mundo espiritual? O mundo espiritual é um mundo em que eu não consigo ver. É um mundo na qual eu nunca estive lá. Se eu não consigo ficar lá, chegar lá, no meu corpo? Sim, é claro. Escuta, o mundo espiritual é mais real do que o que nós imaginamos. Tudo que viemos ver, tudo que vemos acontecer a este dia de hoje, isso tudo é uma programação satânica ou uma programação de Deus Todo-Poderoso. Não, se Deus programa algo, Ele não programa sem usar o meio de transporte na qual irá transportar este recado que vem de Deus para o bem-estar do povo ou para a preparação do povo. Assim como nesses últimos dias que vivemos, Deus tem dado aos servos dele a mensagem profética sobre o tempo na qual nós vivemos. Isto é, Deus tem nos preparado por meio dos servos dele a nos transmitir a mensagem para a preparação da humanidade para a vinda de Cristo. Assim como no mundo das trevas, o diabo tem equipado o exército dele, os anjos dele, os demônios dele, para fazer o quê? Para bloquear a mente do povo, para roubar o que Deus tem prometido a eles, isto é, roubar a salvação. O diabo, desde no princípio, ele foi destinado à morte eterna. Você para pensar nisto? Se você observar no que o diabo faz hoje em dia, ninguém hoje em dia aceita que eu tenho o diabo. Se um dinheiro está ao lado e a Bíblia está no outro lado, muitos irão correr atrás de dinheiro. Mas se colocar diabo ao lado e voltar a colocar dinheiro ao lado ou a Bíblia ao lado, muitos irão atrás da Bíblia. Mas por quê? Por um motivo muito simples. Hoje em dia a pessoa não compreende a vontade de Deus. Isto quer dizer, não compreende o mundo espiritual, que é mais real que o mundo físico. Aleluia. Eu espero que você esteja a me ouvir e esta mensagem vai mudar a sua história e você vai testemunhar as maravilhas de Deus. Assim como Deus não faz nada na terra sem usar o transporte, o meio de transporte, isto é, sem usar um ser humano para transmitir a mensagem dele, assim como também o diabo nada faz na terra sem usar alguém. Isto quer dizer, Deus é espírito e aqueles que se aproximam de Deus devem ser espirituais. O diabo é espírito. Aqueles que se aproximam de diabo devem ser espiritual. Então, o diabo equipou o exército dele no mundo do espírito, isto é, os principados. A Bíblia fala de principados, fala de potestades, fala de príncipes, fala de Deus que domina no rio da maldade. Então, escuta aqui, o diabo não tem um poder como o de Deus. O poder de Deus não é limitado, é imutável. Mas o diabo, o poder dele não é imutável. Mas o diabo está em cada momento, a cada hora, em todo lugar. Mas por quê? Porque ele usou a sabedoria. Qual é a sabedoria que ele usou? Ele formou uma equipe.
Cada zona, cada bairro, cada província, cada distrito, cada nação, há os demônios que controlam. Na tua zona, por exemplo, no teu bairro, por exemplo, há pessoas que controlam, mas controlar no mundo do espírito, que são demônios que, o diabo quer a permissão numa pessoa para fazer alguma coisa. Assim como Deus, ele fala a ti, te avisando para que você seja o canal do Deus, para que Deus possa fazer o que ele quer por meio de você. Vou dar um exemplo de Jeremias. Jeremias negou, ele disse, sou muito jovem, e Deus disse, não é você que vai falar, serei eu a falar por meio de você. Então, o Jeremias foi o canal nas mãos de Deus, assim como o diabo faz das pessoas canais, para que ele possa usar aquelas pessoas para fazer o quê? Para perturbar a nação, para perturbar o povo, para roubar o destino das pessoas. Oh, o Senhor nos amou, Ele nos amou. Escuta aqui. Se eu falo que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, quando fomos no primeiro livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, a Bíblia: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Deus fez o homem pelo pó. O pó do quê? O pó da terra. Deus formou o homem pelo pó da terra. Pelo pó da terra. Escuta aqui. Parende Kaila Bari. Antes deste versículo, deixa-me eu te fazer lembrar alguma coisa. No capítulo 1, versículo 26. Diz assim o Senhor. E diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 8. Nota bem este versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus. Está vendo aqui? Sobre as aves dos céus, e sobre tudo o animal que se move sobre a terra. Sobre o animal que se move sobre a terra. Diga o domínio do homem. O domínio do homem. Onde é que está o domínio do homem? Escuta aqui. O mundo espiritual é mais real do que o que nós imaginamos. O mundo espiritual é mais real do que o que nós imaginamos. Aqui fala-se de guerra, não da religião. Porque falando de guerra, é que Deus colocou o homem com autoridade. A autoridade na qual Deus deu o homem, ele foi arrancado por diabo. Logo no primeiro dia que Deus criou o homem, havia adversário, havia luta. Para Deus dizer ao homem, você é necessário dominar a terra, é porque Deus sabia que nesta terra em que estamos, haveria coisas nas quais, se o homem ter o domínio, o homem será dominado pelas coisas que Deus as criou. Isto é, no versículo 1, no livro de Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as almarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore de jardim. Lembra aqui o engano do diabo. O diabo, quando veio a Eva, o diabo, quando entrou a serpente era um animal muito esperto,
do que todos os animais que Deus já tinha criado aonde? Na terra. E o serpente, quando aparece a mulher, ele pergunta à mulher. O diabo, quando aparece a mulher, ele pergunta à mulher. Vocês já perceberam aqui? O diabo não tem como possuir a sua vida sem a permissão. É a razão aqui o diabo veio e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse, não podes comer todas as frutas de jardim? Qual foi a resposta da mulher? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Está vendo aqui? Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, começa a mulher a ensinar o que? A serpente. Disse Deus: não comeremos dele, nem nele tocaremos, para que não moraremos. Para que não moraremos. Olha aqui o serpente que disse. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Você está ouvindo aqui? Certamente não morrerás. Mas Deus disse: não deves comer. Agora que o serpente quer ensinar a mulher, olha aqui o que aconteceu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ele. Está vendo aqui? A mulher, a tolice da pessoa, a tolice da mulher, ele esqueceu do que lemos aqui no versículo 26, no capítulo 1, que Deus disse: faremos o homem à nossa imagem, que vai dominar. E a serpente aqui veio, começou a ensinar a mulher na coisa na qual Deus já tinha o dado. O serpente aparece e diz à mulher: certamente não morrereis, mas vai ser como Deus. A mulher esquece que ele é como Deus. Que essa malevina. A mulher já esqueceu aqui que ele é como Deus. E agora, ao ouvir a palavra da serpente, o serpente que tinha o dito que você vai ser como Deus. Você não ouviu aqui? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o do mal. E o Deus tinha dito o homem que você vai dominar toda a terra. Você será como eu. Você vai fazer tudo o que desejar na terra. O domínio do homem agora é manipulado por serpente. Escuta aqui. Jesus chamou do diabo o pai da mentira. Mas o diabo aqui não mentiu. O diabo aqui falou a verdade ao contrário. Ele fez uma contradição de verdade para a mulher não se focar no que Deus tinha dito. Quando comeu, viu que não morreu, mas certamente ele já tinha o conhecimento do mal e do bem. É a razão que eles se esconderam. Quem disse isso a ele? Logo perdeu o domínio. Logo perdeu o domínio. É daí que eu disse: o diabo nada pode fazer sem a permissão. Você que está a me ouvir, você que está a me escutar, você que está a me assistir agora, o diabo não tem poder para dominar você sem a permissão. Não tem como o diabo vir fazer pacto na tua família, na tua casa, sem a permissão sua. Então você será o responsável do que o que vive. Não desperdice o seu tempo pensando sobre algo passados. A maldição, por exemplo, na costa da sua família. Alguém foi o responsável dessa maldição.
Não o espírito ter o poder de fazer coisas, sem haver alguém na qual vai lhe entrar para lhe manipular. Lembra que Jesus falou do diabo no livro de João 10:10, que disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Então, a intenção do diabo é de vir matar, roubar e destruir. Mas por quê? Escuta aqui. Por que é que o diabo veio para matar, destruir e roubar? O diabo, ao destruir, matar e roubar, ele não está a fazer isso por falha. Ele está a cumprir a sua missão. Não sei o que vamos ver. Escuta aqui o que o livro do Gênesis 3, versículo 14 nos diz. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Sobre o teu ventre andarás. E ainda diz: e o pó comerás todos os dias da tua vida. E o pó comerás todos os dias da sua vida. Automaticamente, a intenção do diabo na terra é de comer o pó do resto da sua vida. E o que é o pó? Versículo 7, no capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Não, você é o pó, na qual é a carne do diabo. Quando o diabo vê a você, ele diz: o meu apetite. Quando o diabo vê você, ele diz: você é o meu apetite. Você é a minha carne. Você é o meu alimento. Então, o diabo, a intenção dele, a serpente, o grande dragão no livro do Apocalipse já não fala mais de serpente, fala de dragão. Dragão que tira fogo da boca. Por que tive aquela oportunidade de tirar o fogo da boca? Por causa da carne que ele comeu demais. E alguém vai perguntar, e esta pergunta é feita por muitos cristãos: por que é que os humildes estão a ser destruídos de Deus se Deus é santo? Por que é que os santos estão a ser destruídos por diabo se Deus é santo? Por que é que as pessoas que praticam o bem são eles que estão a ser consumidos por diabo se Deus é santo? Resposta simples: o diabo veio para comer o pó. E essa pessoa santa é o pó. Então agora acabe você. Como é que você vai reagir? Qual será a sua reação? Qual é que será a tua palavra? Não, o diabo automaticamente ao te ver, ele disse: o meu apetite. Automaticamente que o diabo te vê, ele disse: o meu apetite, a minha carne. Você é a carne para o diabo. Aquela mulher era boa, aquele homem era boa. Por que é que ele morreu? É porque é a carne do diabo. É a carne do diabo. O espírito, a alma que não é do diabo, não pode ele fazer nada. Mas a carne, você pode sentir problema de cabeça, problema de pés, problema de estômago. É porque você é a carne do diabo. Agora já acabe você. Depende da sua reação nessa doença. Como é que será? Qual será a sua confissão nessa doença, nesse problema? Porque o diabo, ao te ver, automaticamente ele vê a carne. O diabo, quando olha para ti, automaticamente ele vê a carne. Deus, quando amaldiçoou o serpente, ele disse: do resto da sua vida comerás o pó. Comerás do pó. E o homem é feito de pó da terra. Então você é o alimento para o diabo. Aleluia. Glórias a Deus. Perdeu o domínio o homem. Olha para a vida de João. O João, ele não foi comido por diabo sem pedir a permissão ao dono de João, porque os caminhos de João eram retos. Os caminhos de João
era reto e ele temia a Deus, fazia tudo para agradar a Deus. É a razão que o diabo, quando compareceu a Deus, ele falou dos bens do João. Ele disse: é por causa dos bens que ele te teme. E Deus disse: pode tomar controle do João. Veremos que são os bens ou não. E o diabo fez o que foi dado autoridade por dono do João. Então, você é o responsável de tudo. A pergunta agora será: como então, hoje que eu sou a carne do diabo, terei o livramento? Vamos entrar no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, o qual se entregou a si mesmo para o resgate, numa outra versão, para o resgate de todos, para a salvação, para servir de testemunho a seu tempo. Então, agora já cabe você que está em Cristo agora. Como é que o diabo poderia te encontrar? Como é que o diabo pode te entrar se você agora foi resgatado? 1 Coríntios 6 diz que você é o templo do Espírito Santo, porque foi comprado. Então aqui diz: ele se entregou a si mesmo para o resgate, como um preço, para a redenção de todos. A redenção por todos aqueles que virão a ele. Mas não esquece que você é a carne do diabo. Se o demônio vê você como a carne, ele não tem nada a ver com os não cristãos. Sabe por quê? Porque ele já os testou e sabe que ele é a carne dele. Por exemplo, você é um caçador. O pai que é o caçador vai na caça, ele quer matar o pássaro. E ele com o filho, quando vê o pássaro, ele atira uma flecha e mata no pássaro. O pássaro cai. E ele vai ver com que o pássaro na verdade morreu ou não. E não acorda aquele pássaro. Passa, mata no outro, vai, mata no outro, assim sucessivamente. Até que o filho perguntou ao pai: mas pai, por que nós estamos a coletar os pássaros que morremos? E o pai respondeu: meu filho, os mortos precisam dos vivos, porque os mortos não podem fazer nada sem os vivos. Ainda você não entendeu aqui? Não percebeu aqui? O filho perguntou ao pai como preocupação: mas pai, por que nós estamos a coletar os pássaros que já matamos? O pai disse: os vivos é que vão atrás dos mortos. Os mortos não podem fazer mais nada. É daí que você vai saber que o diabo tenta mais os cristãos, porque para ti o diabo já não está no canal dele, mas os que ainda não estão em Cristo estão no canal do diabo. A cada momento, a cada hora, ele vai os encontrar, mas você terá que trabalhar para te encontrar. É a razão que ele pode tentar em várias maneiras. Lembre que o diabo é enganador. A intenção dele é de enganar você, assim como aconteceu com a Eva. Não seja como Eva, não seja tola como Eva.
A Eva entregou o domínio ao diabo, porque ele esqueceu-se de que ele é como Deus. Ele ouviu a manipulação do diabo e ele acreditou e disse: eu serei como Deus. Vou ter o conhecimento como Deus, do mal e do bem. Ele não sabe que é como Deus. Ele nunca sentou para pensar que ele é como Deus. Foi manipulado. E ele aqui agora entregou o domínio. Mas Jesus veio arrascado. E lembra que Jesus não veio para acabar com o demônio. Lembra que Jesus não veio para levar o demônio para o inferno. Não. Jesus veio para comprar a nós. Porque há dia destinado para o diabo. Lembre que o diabo, aquele homem gadareno, pediu que aqueles demônios que estavam nele, chamados legião, porque eram muitos, pediram para entrar no rebanho do porco. Não pediu para ser queimado, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade para queimar os demônios. E eles pediram para que possam entrar no rebanho dos porcos. É daí que você tem que saber que Jesus não veio para acabar com os demônios. Não veio para isso. Não veio para isso. Mas veio resgatar você no poder dos demônios, para que tu possa ter o domínio original na qual o demônio tinha arrancado a Jesus, aliás, ao homem. É a razão. Jesus, porque ele era sábio e compreendia a tentação na qual houve para Jesus, disse o demônio: foi-me dado. Foi-me dado com quem? Não com Deus, o domínio. Foi-me dado essas coisas, não com Deus, pelo Adão. É a razão, Jesus é chamado de segundo Adão. Jesus, quando foi tentado, o demônio disse: foi-me dado isto, eu a darei àquele que se prostrar para me adorar. Porque ele levou isto do homem. Não foi dado por Deus. Ele levou isto do homem. Esta é a parte número 1. Haverá outras partes para você compreender o mundo espiritual. Eu acredito que esta palavra aqui vai edificá-la. E você não vai ser como alma do demônio, mas você vai ser como o Filho de Deus. Os demônios tremam ao ouvir do nome de Jesus. Então você também tem que fazer isso. Não tolere o demônio. Não dê o estímulo ao diabo, porque ele vai para destruir. O diabo não brinca. Ele não veio para brincar. Ele veio para tragar, matar, destruir, roubar. A edição dele. Quando roubou do homem, ele ficou satisfeito. Não permita que ele roube de você hoje. Você é especial, muito especial para Jesus. E você é mais preferido nas mãos do diabo. Ore para que isso não possa acontecer em você. Porque o diabo, quando te vê, ele vai pedir: é muito obrigado, Deus te abençoe, eu oro para ti, para que a glória de Deus do poderoso e o amor dele e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, para que esse espírito imundo enganador não possa atormentá-la, mas tu seja livre de todos os dardos satânicos, de todo instrumento maligno. Eu declaro em nome de Jesus. Este é um decreto e declaro para que todo plano das trevas quanto à sua vida caia por terra. Toda força maligna seja quebrada. Eu declaro em nome de Jesus. Este é o decreto e declaro a luz, o brilho de Deus Todo-Poderoso que se manifesta em tua vida, em nome de Jesus. Quando você ora, os demônios não têm acesso. Quando ora enquanto não tem nenhuma coisa que vem dele. É a razão que eu digo: o demônio nada pode fazer na sua vida sem a permissão. Qual é a permissão? O rancor não vem de Deus. O ódio não vem de Deus. A mágoa não vem de Deus. A prostituição não vem de Deus.
A cobiça não vem de Deus. Palavras perversas não são de Deus. Os que vêm de Deus é tudo que tem boa fama, o amor. Aleluia! Não, se você tem uma coisa entre estas que eu mencionei e as outras que eu não mencionei, você já é o canal do diabo. Você já deu a oportunidade ao diabo para te entrar. Por quê? Porque abriu a porta para ele entrar. Deu a permissão a ele por meio do que pertence ao diabo: a mentira, roubo, a manipulação, bebedeira, vícios, drogas, etc. E Deus ama você. Você é especial para Jesus e você é especial para mim. I love you. E quero deixar com a fé. E seja livre por completo. Em nome do Senhor Jesus. Neste dia 25 hoje, de junho de 2025, e não só neste dia 25, há muitos. O diabo usa mais esses dias. Quanto mais as pessoas deixam de celebrar a vida, deixamos de se alegrar, queremos beber, queremos fumar, queremos levar mulheres dos outros, queremos brincar. É esses dias que o diabo as usa. Quando eles façam o que o diabo quer, quando eles abram a porta para o diabo lhes entrar. Qual é essa porta? Bebedeira, vícios, fornicação, homens sexuais. Isso mesmo. Não seja o canal da trevas, mas vive para contemplar a glória de Deus. E você seja um exemplar de Cristo aqui na terra. Deus abençoe e para tudo sempre. Em nome de Jesus. Shalom. Vou continuar orando por si, hoje e para sempre. Em nome do poderoso Jesus. Você é muito abençoado, meu amado irmão, irmã. E vos deixo pela fé e o beijo de Cristo. Em nome de Jesus. Esteja com todos vocês. A esta graça. Amém.